Meu nome é Vini Simões e sou um dos fundadores da LIS. A LIS é uma empresa integradora de soluções especializadas em luz. Somos uma das empresas pioneiras no Brasil operando no modelo Turnkey de iluminação, ou seja, participamos dos vários estágios da iluminação. Estamos completando 10 anos e talvez você ainda não conheça a LIS. Por isso, criamos o programa LIS Convida, onde participarão parceiros como light designers, paisagistas, designers de interiores e arquitetos, comentando assuntos relevantes à comunidade de arquitetura, seus principais cases de sucesso, tendências e novidades tecnológicas. Espero que você curta o LIS Convida e assista o primeiro programa com nossos convidados, o light designer Marcos Castilha, da Castilha Iluminação, e o arquiteto Fernando Forte, da FGMF, conversando sobre o processo de criação da luz nos projetos de arquitetura e seus cases de sucesso como Japan House, a Casa Grelha, o premiado Jardim de Esculturas do MAN e outros. Minhas saudações iluminadas. Aqui no primeiro programa do LIS Convida, tenho o prazer de conversar com meus amigos, o Fernando Forte da FGMF Arquitetura e o Marcos Castilha da Castilha Iluminação. A ideia nesse programa inicial é falar sobre o processo criativo da iluminação na arquitetura. Então, eles trabalham juntos em alguns projetos e vamos ver se a gente consegue transmitir para vocês algumas características de trabalho na parte de criação do processo criativo. Eu queria ver o que vocês podem me contar. Primeiro, obrigado por estarem aqui, né? E o que a gente poderia passar para esse público, algumas obras interessantes. Eu sei que tem várias. Tá, com certeza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Vini. E, bom, a gente trabalha Castilha faz muitos anos já, né? Acho que foi 2008 o primeiro projeto. Mais de uma década na conta aí. E foram diversas obras, eu acho que tem algumas mais emblemáticas, como a Japan House, né? O Museu da Paulista, a Casa Botucatu, que foi uma casa premiada que a gente fez junto também, teve Google, né? A reforma da sede principal dele. Um projeto muito interessante que nós fizemos em conjunto, né? Foi um apartamento aqui em Higienópolis e tinha um arquiteto que veio com um conceito já de... Era uma prateleira de teto, assim, você tinha o próprio teto, o próprio fundo era uma prateleira, você tinha bastante livros, e a coleção do cliente também. E aí foi até a gente nas discussões de projeto, essa prateleira acabou ganhando o nome, que era a prateleira lustre, porque ela ia ser iluminada e a própria luz da prateleira era a luz ambiente das salas. E eu me lembro que acho que esse projeto, se não me engano, é de 2012. E foi um caso onde a gente, por um lado, ele foi viabilizado pela existência da questão da fita de LED, da linha de LED, mas por outro, a gente ainda teve uma certa dificuldade de equacionar todo aquele acabamento lá, porque você ainda não tinha disponível no mercado brasileiro os perfizinhos, né, os perfis estudados com os difusores, então teve todo um empenho mesmo da parte assim, de detalhar marcenaria, então, para você garantir que a fita com os pontinhos ela não fosse vista. Assim. Mas aquele projeto é um projeto bem bacana, porque toda a luz da sala ela vem dessas prateleiras. A prateleira virou arquitetura, que virou luz, que virou tudo uma coisa só. Assim. O projeto eu gosto bastante. Esse projeto eu acho bem interessante, ele ilustra bem também essa relação entre o luminotécnico e o arquiteto. Né? Assim, então a gente fez esse conceito, criou num primeiro momento assim, com o cliente essa história que é o partido do projeto. Né? Você entrava num apartamento, você já entrava numa caixinha de madeira, que quando você abria você estava dentro dessa estante que dava a volta, estava atrás de você, dava a volta no teto, descia na frente, foi uma
semi-lareira, assim, mas ele criava um ambiente, criava um espaço, era o item mais importante. Então a gente trouxe para o Castilha esse projeto assim, também já talvez num segundo momento, mas não com nada desenvolvido ainda de fato, né, com a ideia meio aprovada para o cliente. Ele falou, puta, mas vamos só iluminar isso daqui e fazer isso aqui virar a estante lustre, né? Falou, pô, mas será que dá? E ainda tinha uma resistência maior na questão do LED, mas nem uma resistência, uma desconfiança, vai? Tipo, pô, será que funciona mesmo esse negócio? Vai ficar aquela luz meio verde, né? Aquela confusão ainda com aquelas antigas, como é que chama aquele treco de mangueiras, mangueiras aquelas lâmpadas chuveirinho, né? Verde. Exatamente, e tal. Como a gente pegou muito essa mudança do LED, né? Acho que a geração nova que já pega o LED, pô, funcionando bem, assim, não tem isso. Então, será que vai funcionar mesmo, Castilha? Eu lembro que eu fiquei especialmente cabreiro, assim, e o Lourenço se acreditou muito. Não, o Castilha falou que vai dar. Não. A mudança da tecnologia, das lâmpadas convencionais para o LED. O que isso muda na parte de arquitetura? Também, e os designers. Na hora que você vai nessa criação, entendimento do LED, entendimento dessas coisas, o que muda isso? Eu acho curioso assim, eu acho que primeiro tem hoje o cliente, né, o proprietário, quem está vendo aquele projeto, ele já vem com uma demanda assim, ó, eu quero tudo LED que é para eu baixar minha conta de luz. Vem uma coisa, eu acho que vem de antemão por parte do cliente uma coisa desse tipo, assim, né? Mas do ponto de vista de criação de projeto, os recursos da tecnologia LED, eles mudaram a linguagem. Né? Então, por exemplo, para dar um exemplo bem, acho que a gente até trabalhou bastante em vários projetos, a questão, por exemplo, dos lineares, né? dos perfis lineares com as linhas de LED dentro, você começa a ter uma possibilidade de determinados grafismos ali e de incorporar esse conceito da linha dentro da concepção arquitetônica. Né? Outra questão também é o LED, ele traz intrínseco à tecnologia a possibilidade da miniaturização, né? Seja no sentido do ponto como no sentido da linha, você tem toda uma facilidade para você criar móveis iluminados, coisas todas que eram vai para malabarismo, você conseguir viabilizar. Tem a parte de projetos residenciais que você fez bastante aí durante a existência da FGMF e na área corporativa. Essas duas situações, quando você trabalha com projetos de iluminação, na parte residencial, e trabalha projetos de iluminação na parte corporativa, existem muitas diferenças também, não existe? Dá muita... Com certeza existe, né? Eu acho assim que aquele exemplo do apartamento lá é uma coisa muito sui generis, porque não é o padrão, né? Lá a gente não tinha forro, era um apartamento antigo, tinha uma pegada totalmente diferente. Acho que mesmo assim, quando você faz uma casa ou um apartamento, tem muitas diferenças também, né? Apartamentos hoje em dia dá forro em tudo fica mais fácil, facilita você esconder as fontes, a não ser que tenha uns desejos dos clientes que não tem muito a ver com a história. E no corporativo, sei lá, no corporativo de prédio também acontece isso, tem sempre forro. Mas acho que um trabalho interessante que a gente pode falar agora é a do Tactile, que é uma série de empresas de software que a gente fez, a gente construiu do zero. É um projeto todo diferente, uma pegada realmente arquitetônica bem contemporânea, uma coisa estranha. E quando a gente chamou ele, a gente realmente não sabia como iluminar, né? E ele não tem forro, ele não tem onde se esconder nada, porque são lajes de cubetas, que a gente chama, né? São lajes Atex, que é o nome técnico correto, ou lajes cogumelo, como falam por aí. É um monte de cubetinha, assim, e era a partir do projeto, tinha lindo aquele negócio, né? Como resolver essa iluminação. E a gente estava super em dúvida, o Castilha chegou e falou, puta, vamos marcar esses pontos de luz com uma lâmpadazinha bem simples, escondida, né, baratinha, escondida dentro da cubeta. Não é nem escondida, você vê, né, você olha pra cima e vê isso, mas ela vai criar um grafismo, você vai ver de longe, tá, vai intensificar a existência delas. Se fizer alguma coisa só para baixo delas, quando chegar à noite, vai ficar escuro, ninguém nem vai ver que elas existem. E, putz, foi uma coisa que eu resisti um pouco no começo, ele fez uns desenhos, e depois ele testou vários grafismos, né? Se a gente faz, ó,
paralelo, direitinho, de fazer uma coisa meio bagunçada e tal. E o efeito foi muito surpreendente, né? Essa questão de esconder a luz, né, ou esconder a fonte de luz, na verdade eu procuro fazer uma leitura assim, às vezes o esconder não é necessariamente esconder no sentido físico da coisa. Eu acho que talvez o termo seja integrar, você coloca aquilo como parte da proposta arquitetônica, de forma que ela vire parte daquilo e você não tem uma sensação que aquele equipamento ou aquela luz está poluindo a leitura daquele espaço. Pelo contrário, ela está trabalhando a favor daquele espaço. Esse caso da Tactile acho que foi um exemplo disso. Isso é bem parecido com o Google, né? O Google também teve uma pegada também parecida também, né? Foi um negócio inusitado. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com eles em alguns projetos corporativos, mas que o grande barato é que são completamente atípicos do que se faz em termos de projeto corporativo. O Google difícil de fazer projeto corporativo normal. Esse projeto para o Google foi assim, acho que um dos mais sensacionais que eu já participei, porque a concepção, você até me corrige aí se eu não é exatamente isso, mas assim, foi uma ideia de trazer o vernacular de São Paulo, o cotidiano, o bruto, do visual do que você vê aqui na cidade, para dentro de uma sede, para dentro de um escritório. Então, assim, o projeto de arquitetura trouxe assim, para dentro do escritório o viaduto, o tubo enferrujado, a tela pop, as tubulações aparentes, o gabião, assim, elementos absolutamente brutos, assim, foram inseridos dentro daquele espaço. Aí você passa a ter uma relação de escala meio diferente, então você tem uma outra percepção, assim. Onde você tem esse equilíbrio da criatividade com o pragmatismo na hora que você está montando o seu projeto? Eu acho que a gente tem que procurar procurar o diferente, o criativo, mas sem perder de noção que aquilo é um sistema. Aquilo vai ter que ser instalado, vai acender, vai consumir energia e ele tem que servir para aquele uso. As pessoas vão viver e trabalhar embaixo daquela luz. Então, eu acho que é importante não perder isso de foco. Aí você busca uma solução que ela tem uma síntese entre o diferente e essa questão do... Né? Porque, bom, tem um iluminador americano, que é o Howard Branson, ele fala assim que a iluminação ela é para as pessoas, não é para os edifícios, né? Tipo, você está iluminando para as pessoas que vão usar aquele espaço, né? E no sentido tanto de que vai receber aquela luz, mas também, pô, como é que eu troco isso daqui, o que vai trocar, quanto vai consumir de energia, como é que, sabe? Eu acho que se você não perder de vista isso, sempre existe uma solução interessante, assim, ela vai ficar mais forte se você não perder de vista isso daí. Muitas das vezes, isso pode dizer que o light designer, uma das funções é auxiliar a arquitetura para direcionar o foco de interesse dentro do que o arquiteto está pensando? Sim, sim. Sem dúvida, eu acho que isso acontece sempre, né? Mas você tem essa liberdade, é normal ter essa liberdade na construção do processo? Nem sempre, eu acho, por exemplo, uma coisa que eu acho, particularmente, acho muito bacana, muito legal, muito prazeroso trabalhar com o Fernando, com o Lourenço, com o Rodrigo, com a galera toda, é essa relação assim talvez de confiança, vamos dizer assim, de você, de liberdade de confiança, mas no sentido assim, ó, estamos aqui para trabalhar para o projeto, para a arquitetura, mas aí você tem essa liberdade, essa confiança de você fazer sua análise e propor. Assim. A gente tem mudado essa entrada do projeto, a gente chamou de projeto complementar, cada vez mais a gente tem tentado mudar a forma de trabalhar, né? Então, antes você ia, fazia, chegava a um certo ponto, agora chamamos complementar, eles vêm, fazem o que você quer. Não, a gente está tentando inverter. Antigamente tinha uma coisa básica, assim, você faz projeto, aí chama o cálculo estrutural, depois instalações que é hidráulica e elétrica, o resto é mais firula que você chama mais tarde. Não, é o contrário, na nossa opinião agora. Então a gente começa o projeto, faz os primeiros esboços e tal, ainda não dá pra chamar ninguém, ou até dá, tipo, se o Castilha estiver passando no escritório e falou, vem cá, vem ver o que você acha. Mas eu não tô te contratando ainda, né, porque você nem sabe se o projeto vai pra frente mesmo e tal, né. Quer dizer, tem problemas também comerciais, assim, num primeiro momento.
possível entrar, o lighting design de paisagismo é legal, o paisagismo vai começar a dar umas ideias que vão te ajudar muito, mas a iluminação mais ainda, né? Porque está mais entremeada geralmente do que o paisagismo nas questões, puta, estrutura, vai ter reforro ou não vai ser uma coisa de concreto aparente ou não vai. Então a gente consegue antes já criar essas coisas. E instalações, puta, a elétrica, esse pode chegar depois, porque daí a gente já traçou com o design de iluminação onde vão estar os pontos, o que vai estar, onde vão estar as tomadas, que é um processo que o pessoal de interiores faz. O cara vai lá passar um fio, pô, junto. Vocês já tinham me contado que eu acho que eram bem interessantes aí para... se eu não me engano, eu lembro que a gente conversou na época, acho que talvez seja um dos... Eu não lembro se ainda mesmo para esse projeto ainda era muito prático da incorporadora contratar o Luminoteca. Eu lembro que o Fernando insistiu, não, vamos fazer o projeto. Eles entravam muito no final, assim, que trazer antes. E foi um projeto interessante porque a gente estava comentando disso, né, de não poluir a arquitetura, de não... E o projeto tinha três elementos que eu acho que eram bem marcantes, que foi o que a gente mais discutiu. Um deles era o grande portão de entrada, né, era um grande pórtico de concreto com ripado, né, que era um fechamento e era portão, também portão social e portão da garagem. E aí depois, posteriormente, você entrava no prédio, né, e você descobria um grande pilotis ali, com um jardim bem exuberante ali, né. Outro caso que foi interessante, que eu acho que é uma questão que eu estava discutindo sobre essa questão do problemática urbana, vamos dizer assim, né? Porque você tinha lá todo aquele portão de acesso e aquela história. Como iluminar isso daí de uma forma que a gente queria assim, evitar que posteriormente, assim, depois de ocupados, você fazer uma coisa muito conceitual e depois o cara ocupa o condomínio e começa a pendurar aquele monte de holofote lá e estragar tanto a questão da luz como também estragar a própria questão da limpeza, da leitura, né, do pórtico e tal. E aí a gente acabou definindo todo aquele pórtico que foi iluminado por uma luz linear e o grande desafio foi tudo aquilo embutido no concreto. Assim. A gente fez várias reuniões, isso é uma coisa que é bacana quando acontece, né? Porque você tinha ali, você juntou a construtora, o fornecedor, a elétrica, a arquitetura e o design para detalhar aquela solução ali que você vê hoje lá aceso e você fala, puxa, que... Esse trabalho, isso é interessante porque a gente olha lá e fala, que fácil mesmo, embutiu aqui um perfil e tal, mas na verdade para embutir esse perfil precisa de uma junta médica, todo mundo discutindo, o calculista, não, eu posso te dar isso aqui de concreto. Você pode fazer um rebaixo de no máximo 4, aí a elétrica fala, não, mas espera aí, tem a fonte onde você não vai me quebrar aqui, onde você vai colocar essa fonte, vamos decidir se vai ficar aqui, num quadro aqui. Aí a incorporadora quer saber quem que vai fazer esse perfil, aí o Castilho, não, eu tenho o cara do perfil, espera aí, vou apresentar para vocês, o preço é esse, não é caro, vamos colocar o perfil lá e tal. E depois a gente, na verdade, teve que ir na obra algumas vezes, ver a forma lá, para ver se o perfil estava na posição certa, para poder concretar, porque a concreta aparente, que era um outro rolo também. Se a forma desviasse um pouquinho assim, já era, já não ia entrar o perfil. Então foi um risco, mas foi assim, uma união de pessoas para fazer uma ideia acontecer. Ana com o Japan House, que é um projeto do Ken Kuma, vocês participaram desse processo, o Castilho também participou desse processo. Uma experiência bastante interessante. Experiência